E aí, criativos, tudo bem? Então, vou mostrar aqui então mais um passo a passo de um flyer que eu já fiz. Esse aqui, se eu não me engano, ele é de 2018. Ele foi de um evento de música eletrônica, onde a ideia, né, já condiz o nome, Jardim Eletrônico. O que me veio na cabeça, né, em primeiro momento, foi fazer essa fusão de algo que misturasse plantas, um espaço meio não utilizado e misturar com luzes, LED, alguma coisa assim. Então, desse primeiro momento aqui eu não tive inspiração nem de cor e nem de temática com relação às fotos dos artistas, e sim foi diretamente mesmo pensando mais no nome mesmo do próprio evento. Então vamos lá? Bem, como eu mencionei, né? Então eu tive a ideia a partir do nome do evento, eu quis procurar alguma imagem que remetesse a algum galpão vazio, alguma coisa nesse estilo, né? Então eu encontrei essa imagem aqui. Ela não foi comprada, tá? De Shutterstock, nem de algum outro site. Também não foi pego de FreePix, se eu não me engano. Aqui tem até talvez né, o endereço da onde que tenha vindo, mas foi de alguma coisa do Google mesmo, tá? Então eu consegui essa imagem aqui que ficou perfeita para o que eu queria, né? Eu coloquei ela aqui, pode ver aqui que eu dei uma reduzida na opacidade dela e depois eu dei um tratamento aqui no Selective Color, né? Mexi aqui então nos canais aqui para eu chegar até a tonalidade que eu queria, né? Que eu queria essa coisa meio escura mesmo, com um tonzinho de cian junto nela, que depois vocês vão entender o porquê que eu coloquei mais esses tons aqui, né? Então, sempre me perguntam também por causa dos LEDs. Eu gosto já de utilizar LED há muito tempo, né? E luz há muito tempo. Como volto a dizer, não sou perito em luz e sombras, mas eu consigo dar umas tapeadas e umas gambiarras assim. E também você tem que saber escolher as imagens certas, né? Para isso. Bem, então eu encontrei algumas imagens que eu consegui utilizar aqui nesse projeto que também foram alguma coisa catada no Google, tá? Não foi de site pago. Ó, pode ver aqui, ó, essa imagem aqui, ó, ela tá bem ruinzinha mesmo, tá? Ela não tá com aquela qualidade toda. Ó, pode ver o tamanho dela não é bom, a resolução não é muito boa. Mas para o que eu queria aqui, ela não vai ser o foco principal e ela não vai estar de um tamanho muito grande. Eu vou estar utilizando ela mais para detalhes pequenos, então já serve algum tipo de imagem assim, tá? Mas eu sou sempre a favor de a gente estar utilizando imagens com boa resolução e boa qualidade. Mas para isso aqui que eu queria, ela serviu muito bem, tá? Então a imagem aqui ela já veio quase praticamente pronta, tá? Que eu não precisei mexer em nada aqui, eu não mexi em nenhum filtro nem nada. Ela veio até com a cor exata que eu queria mais ou menos utilizar, né? E aqui eu simplesmente utilizei aqui, ó, com filtro de screen nela. Pode ver aqui se eu tirar o screen, ó, ela vai ficar toda preta, chapada. E novamente se eu botar o screen aqui, ó, ela já vai dar aquele ar de luz, tá? Então eu fui só ajustando ela aqui nas paredes, né? Essa mesma imagem fui duplicando e fui utilizando ela na parede, ó, até formar mais ou menos, né, a configuração que eu queria, o plano que eu queria, né? Ó, pode ver que aqui eu meti mais alguns desses daqui já de formas diferentes, mais abstratas, não tão alinhadas, que eu queria esse efeito mesmo. Ó, todas elas, né, todas essas imagens aqui, então, né, eu utilizei o mesmo filtro aqui do screen. E depois eu queria colocar um pouquinho mais de luz também nesse ambiente, né? Eu criei aqui uma layer onde eu coloquei aqui o filtro de color e dei uma opacidade dela aqui também de uns 59%, né? Que me trouxe essa sensação aqui, ó, de estar refletindo um pouco a luz, né, desses meus LEDs aqui nas laterais. E na parte de baixo também, ó. Pode ver que já criou um ambiente aqui, ó. E aqui tá o porquê desse Selective Color aqui, ó, que eu utilizei. Ó, ele deixou com um tom bem legal, harmonizou bastante, né, com o ambiente.
Depois aqui, eu queria colocar umas faíscas, não sei porquê, mas eu queria colocar faíscas. Vejamos aqui, ó. Essas faíscas eu também não precisei fazer alteração nenhuma de cores, tá? Eu achei ela, e se eu não me engano, já foi em PNG, tá? Na internet. Deixa eu ver, até aqui ela tava até com uma qualidade boa aqui, ó, de tamanho, tá? Ó, pode ver que ela já estava em PNG, essa imagem que eu achei foi no Google. Esse nome, né, que se dá a essas faíscas aqui, eu procurei em inglês, pode ver aqui, ó, Sparks. Eu procurei com alguma coisa disso no Google, e aí justamente eu coloquei o PNG junto no nome, né, na busca, e eu encontrei essa imagem aqui, tá? Mas ela seria também facilmente encontrada no Shutterstock, alguma coisa assim, não sei se no Freepik, tá? Mas na época eu utilizava bastante Google para estar procurando bastante imagens. Então pode ver que nesse meu job aqui, ele não tem basicamente praticamente nada de Shutterstock ou imagens pagas, tá? Então eu utilizei aqui eles novamente também com o filtro de screen, aqui ó, nas minhas faíscas. Bom, eu precisava acrescentar plantas, né? Como disse, o nome do evento é Jardim Elétrico, né? Então eu precisava estar acrescentando alguma coisa aqui. Aí foi que eu coloquei essas plantinhas aqui. Também foi alguma coisa que eu catei também no Google, baixei, alguma coisa assim, tá? Pode ver que aqui elas já estão em PNG. Estavam recortadinhas já, bonitinhas. Não fiz nenhum tratamento nelas. Não precisei. Aqui, né, elas individualmente. Eu só dupliquei elas e botei em posições diferentes aqui para que elas parecessem também diferentes, né? E aqui eu criei um filtro de Selective Color. E onde daí sim eu tratei. Como elas eram a mesma imagem, eu não precisei tratar uma por uma, né? Eu poderia também estar vindo em cada uma ali, fazer uma seleção de Selective Color e depois só duplicar os efeitos e ir passando para elas, tá? Mas aqui eu fiz, só juntei na mesma pastinha e criei aqui, né, a camadinha em cima com um filtro. E aí eu fiz os ajustes e aí ia fazendo para todas elas ao mesmo tempo. Porque eu queria ir vendo como é que ia ficar todas elas juntas com o mesmo efeito e a mesma coloração. Aqui eu criei uma borda, né, que é aquela vinheta, ó, mais esfumaçadinha, escura, ó. Que eu queria dar um pouquinho desse ar, né, de um pouco mais escuro mesmo para esse meu ambiente e destacar bastante esses LEDs aqui e pegar um pouquinho também dessas faíscas aqui, né, para dar um contrastezinho de cores aqui. Bom, então vamos para as fotos dos artistas, tá? A maioria das fotos desses artistas, elas vieram sem cor, elas vieram no preto e branco, né? Então o que eu precisei fazer? Então vou trabalhar com todas elas no preto e branco, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui eu vou mostrar então mais ou menos como é que elas vieram, essas minhas imagens aqui, tá? Ó, a atração principal aqui ela não veio como preto e branco, tá? Mas aí eu vou explicar o porquê depois. E aí eu só criei aqui um Hue Saturation e eu tirei a saturação dela todinha aqui, ó, para deixar no preto e branco. E depois eu fui criando aqui, ó, porque como lá eu estou trabalhando com LEDs azuis, com luz azul, eu precisaria criar também luz azul neles. Porém, eu queria deixar eles no preto e branco. Ia dar um contraste bem bacana, ó. Criei então o meu Inner Shadow aqui, ó, com esse tom do azul que eu estou utilizando lá. Criei uma sombra atrás. E eu sempre gosto também de fazer algumas configurações também no Camera Raw, detalhezinhos, tá? De algumas tonalidades, luz, sombras também por lá. E aqui, ó, eu já tinha deixado aqui ó, setado, tá? Mas eu utilizei os Shadows e Highlights também, ó. Que daí, ali pelas configurações dos Shadows e Highlights, ele também conseguiu, então, me tirar um pouco dessa sombra que eu tinha aqui na lateral dele, tá? Tirou um pouco não, ele tirou bastante, ó. Por isso que eu gosto muito de usar, né, esse filtro aqui dos Shadows e Highlights. Bom, eu fiz esse aqui, eu vou pro próximo artista, né? Esse próximo artista, ele já veio preto e branco, então pode ver que ele não tem nenhum filtro, nenhuma configuração aqui nele diferente, tá?
Daí eu só utilizei novamente o Inner Shadow, foi o mesmo aqui que eu já tinha utilizado na atração de cima, o Drop Shadow aqui, a sombra também foi a mesma, e o Camera Raw também foi alguns detalhes. Pode ver que o do Camera Raw, o que que eu fiz? Eu queria mais só deixar ela mais detalhado aqui, né? Ó, eu deixei com mais nitidez mesmo, tá? Existem outros meios de conseguir isso, tá? Mas eu gosto de usar pelo Camera Raw para estar fazendo isso. Deixa eu ver se eu acertei todas aqui, já foram todas. Beleza. O próximo, então, esse aqui também vem no preto e branco, então como a maioria já tinha vindo no preto e branco, eu resolvi deixar todos eles no preto e branco, foi por isso. Por isso que eu sempre gosto de olhar todos os press kits e todos os materiais das atrações antes para ver o que eu vou poder conseguir fazer. Porque se lá na frente depois eu, poxa, agora começou a vir os preto e branco, e aí, o que eu vou fazer? Poxa, mas eu já trabalhei todos os outros, já perdi um tempão. Então você não perde muito tempo com isso, né? Então sempre é bom, se você tem muita atração no material, pega todas as fotos que você quer utilizar e vê. Ah, não, pô, tem uns 3 ou 4 que são preto e branco, o outro não. Então, vamos trabalhar todos com preto e branco. Vai ser muito mais fácil, tá? Então, aqui eu também utilizei o Inner Shadow, Drop Shadow, aqueles meus ajustes de detalhes no Camera Raw e os Shadows e Highlights também utilizei aqui. Aqui foi mais um, então, também, né? Que eu utilizei. Opa! Ó, esse também já estava com preto e branco. Também utilizei o Inner Shadow, Drop Shadow e Camera Raw. Aqui eu não precisei usar o outro efeito aqui, que é o Shadows e Highlights. Esse aqui ele já estava com as tonalidades que eu precisava. Aqui, Inner Shadow, Drop Shadow, Camera Raw novamente. Aqui vamos ver essa foto. Ela estava com um tomzinho meio de azul aqui, ó, meio roxo, estava com um pouquinho de cian, então eu só tirei totalmente a coloração aqui dele, né? Deixei preto e branco, totalmente. Aqui o próximo, esse aqui já estava colorido, era um dos poucos que estavam coloridos, eu também tirei a saturação todinha. E dei uma trabalhadinha aqui também com Inner Shadow e Drop Shadow. O último aqui também estava, né, colorido, e eu também tirei toda a saturação dele. E também trabalhei com Inner Shadow, Drop Shadow e os detalhezinhos no Camera Raw. Feito isso, eu queria ainda fazer mais um ajuste de exposição ainda, né? Ó, deixei ele um pouquinho mais com contraste mesmo, um pouquinho mais carregado. Que era essa a intenção que eu queria mesmo aqui para o meu projeto. Carregando um pouquinho, as imagens são realmente, né, bem pesadinhas. Pronto, ó. Essa era a intenção que eu queria, né, que todos eles estivessem com preto e branco, mas que tivesse com um tonzinho de azul sobre eles. Vamos ver aqui. Aqui eu adicionei também, ó, uma textura aqui de partículas, tá? Eu nomeei de partículas, não sei se realmente isso é um nome, né? Mas tinha tipo uns bubbles, alguma coisa assim, tá? Deve ter algum outro tipo de nome, mas também foi uma imagem que eu peguei também no Google, tá? Ó, pode ver que é coisa de wallpaper, aqui tem algumas até, ó, aqui aparecem ainda, né, bem minuciosamente, aqui ó, a marca d'água também de alguma coisa, mas como eu ia estar utilizando ela mesmo como um filtro, como uma coisa bem discreta mesmo, não tem problema nenhum e não vai aparecer nada. Aqui embaixo, como as imagens são bem irregulares, todas elas com tamanhos bem diferentes, eu resolvi só criar uma camadinha aqui, ó, esfumaçando, né, apagando um pouco aqui da parte de cima, deixando ela esfumaçadinha mesmo, né, e sumindo aqui, ó, junto e se misturando com o preto, dando, né, esse ar de mistura aqui, ó, dos objetos mesmo. Bom, a arte basicamente foi toda essa e depois eu só fui adicionando todas as informações, né, que eu queria. Aqui tem mais um detalhezinho aqui, né, do logo, né, do evento que eu criei aqui para eles também, né. Aqui eu só peguei isso aqui, se eu não me engano, foi de algum mockup que tinha alguma coisa de luz ou LED, e eu simplesmente
repliquei esses efeitos aqui, então, para todas as minhas camadas, né, que vão se unir aqui, né, e vão montar, né, esse meu logo aqui, ó. Aqui eu só fiz um ajuste de cor aqui, ó, com o Hue Saturation, tá? E ele me deu esse efeito bem legal aqui, ó, que é de LED e neon. Gostaram? E aí, galera, se vocês curtiram então mais esse passo a passo, pode dar um joinha aí para contribuir, né, pra gente continuar publicando esses vídeos aí. Tô fazendo o máximo possível para me empenhar, para melhorar a qualidade sempre, para estar mostrando um pouquinho das minhas técnicas que eu utilizo dos meus materiais para vocês. E quem ainda não é inscrito, pode se inscrever aí no canal, beleza? Valeu, galera, até a próxima.